Porque você criança, maravilha. Agora, pode ser correndo, tá? Pode ser correndo, isso, mortal, o que você deve fazer. Se eu falar que vai descer devagar, ele não vai descer correndo, então não descer correndo, é velocidade devagar. Quase funciona de vez em quando esse negócio, né? Entendeu? Se eu não descer devagarzinho, já era. Muito comportado esses meninos, glória a Deus. Amém. As coisas que de modo algum a gente pode impedir as crianças, né, de chegar até o Senhor. Muitas dessas crianças não chegam a estar louvando o Senhor aqui novamente na idade maior. Aquela moça que está completando aniversário hoje, a moça dele. Eita, que linda, maravilha. Irmãos, vamos ver a palavra do nosso Deus. Quero que você se coloque em pé agora. Vamos falar da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, verso 21 em diante. Nós estamos, tem notado que esse tempo tem uma série de mensagens sobre pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Pessoas que encontraram com Jesus e foram salvas. Pessoas que encontraram com Jesus e foram curadas, libertas. Cada pessoa que encontrou com Jesus teve uma experiência diferente. E também cada um de nós também que encontramos com o Senhor temos tido experiências maravilhosas também. E nesse texto aqui, em Lucas capítulo 7, verso 21, diz o contexto é que João, o Batista, estava preso antes da sua morte. Ele queria ter certeza que Jesus era realmente Messias, que haveria de vir. E ele estava preso no período, ele não pôde ver os milagres, ele não estava acompanhando o que estava acontecendo. Então ele envia ali discípulos até Jesus e para perguntar para Jesus se ele realmente era o Messias ou se deveriam aguardar pelo Messias. Essa é a pergunta, né? E se havia de vir outro. E no verso 21 então, e na mesma hora, Jesus recebe essa pergunta e na mesma hora curou de enfermidades, muitos de enfermidades, de más, de espíritos maus, não vista há muitos séculos. Respondeu então Jesus, disse-lhes, ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não, aquele que em mim se não ensandeça. Pai, nós queremos nesse instante para amar. Graças a Deus, não é de ouvir a tua voz, fala com cada de nós. Pai, nós repreendemos a autoridade no nome do Senhor Jesus, todo levante do inimigo. Tudo aquilo que pode ser atrapalhar neste momento, Senhor, de momento onde nós estamos alimentando a tua palavra, Senhor. Aos nossos ouvidos, Senhor, da compreensão, da entendimento, Senhor Deus, da sabedoria para compreender essa boa palavra do Senhor. Que o nosso coração seja essa terra boa para essa boa semente, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai sentar. Quando Jesus encontrava as pessoas, e de encontro às pessoas, Jesus atraía as pessoas. Jesus tinha um poder de atração muito grande. Até mesmo as crianças cantando aqui, até mesmo as crianças queriam chegar até Jesus. As crianças queriam abraçar Jesus, estar no colo de Jesus. E a professora estava tentando impedir que até as crianças chegassem a Jesus. E Jesus falou assim: não pensar essas crianças chegarem a mim. Não faço isso.
passa longe. Muito pelo contrário, Jesus fala bem pertinho e chama Zaqueu pelo nome. Jesus veio, entrou na casa de todo tipo de pessoas. Os pecadores. Aquele dia entrou na casa de um homem chamado Simão. Entrou lá na prostituta. Aos pés de Jesus ela chorou. Ela secou os pés com os seus cabelos. Nós vimos na vida da palavra do Senhor tantas pessoas sendo atraídas por Jesus. E todas essas pessoas que tiveram esse encontro foram marcadas por Jesus. Com uma palavra, aqueles que precisavam da cura receberam a cura, aqueles que precisavam de ser libertos, como ele falou que espíritos maus foram libertos. Mulheres como essa que acabei de falar aqui, prostituta, para receber o Senhor Jesus assim: vai, não peques mais. Uma mulher um dia pega em adultério. Agora eles pegam aquela mulher, levam até aos pés de Jesus. E as pessoas queriam apedrejar. Mas Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua sabedoria, com toda a unção do Espírito Santo, conversa com aqueles homens. Aqueles homens jogam as pedras no chão e vão embora. E Jesus novamente fala com aquela mulher: vai, não peques mais. Pessoas, todas as pessoas que chegam até Jesus, e hoje nós estamos falando de Jesus, ele, essa história que vai ser parada apenas na morte de Jesus, já seria uma grande história. Um menino que nasceu de uma sabedoria, de aos 12 anos, já conversando aí com aqueles sábios lá do templo, com os escribas, sacerdotes. E já, mesmo quando criança, já tinha conhecimento da palavra. A gente já vendo o ministério de Jesus, a sua morte. Se a história tivesse parado, aí já seria uma grande história. Mas a história não parou aí, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou. E quando Jesus ele abre, a palavra do Senhor fala que ele é o primogênito dos mortos. Jesus começou, ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou e ele subiu para o Pai, nós também vamos ressuscitar e vamos subir para o Pai também. E vamos estar com ele eternamente. Valeu pela manhã. Essa é a nossa esperança. Então, todas as pessoas que tiveram esse encontro com Jesus foram atraídas por Jesus, tiveram suas vidas transformadas. E nós precisamos ser atraídos por Jesus, chamados pelo Senhor. E aí nós temos um outro fato. Quantos de nós já começamos a andar com o Senhor? Quantos de nós já temos experiências andando com o Senhor? E quantos de nós também, com essas experiências que temos com o Senhor, falhamos? Quantos de nós falhamos? Falava hoje pela manhã na ceia. Tomar ceia indignamente. E aí alguma pessoa fala: mas eu já falhei. Todos nós já falhamos. Mas Jesus, ele sempre está nos atraindo para ele. Olha só a Bíblia lá em João 21. Um dia, depois de Jesus haver ressuscitado, ele agora chega numa praia.
Ele não havia ainda deixado seus discípulos ainda. E de repente Jesus, os discípulos haviam deixado o lugar e pescar. Foram pescar. Pedro falou assim: vamos pescar, João também, vamos. Eles chegam lá e não está pegando nada. E de repente Jesus aparece na praia e grita para eles: homens, lá no barco. Verso 3. João 21, 3. Disse Simão: vou pescar. Dizendo eles: também nós vamos contigo. Pois subiram logo no barco e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tem alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Eles lançam a rede e lá pegam muitos peixes. O que eles lembram? Eu já vi essa cena já. Jesus um dia com seus discípulos passaram a noite inteira, não tinha pegado nada, não tinha apanhado nada. Jesus nos chama para ser pescadores de homens naquela manhã. Recebe um convite para ser um pescador de homens. Pescadores de homens, era isso que Deus queria, era isso que Jesus queria, era isso que Jesus queria. Aí você acredita que eles resolvem pescar, gente. Eles resolvem deixar aquilo que o Senhor havia falado com eles. E Jesus chega então lá na praia, grita com eles pegam um taré de peixes. Pedro fala: opa, eu já vi essa cena, eu já vi esse filme. Eles mais depressa voltam para a praia. E quando chegam lá, Jesus já estava com o peixinho dele já. Agora Jesus se mostra a eles, aqueles homens atônitos, olhando para Jesus. Mas Jesus não morreu. Eles já tinham visto Jesus uma vez. Aliás, 2 vezes. E agora novamente Jesus se apresenta para eles. Mas Jesus não tinha ido arrumar peixe para eles. Jesus tinha ido tratar como uma pessoa. Jesus tinha ido lá tratar com Pedro. Jesus tinha ido fazer um tratamento com Pedro. Jesus ele não esquece a gente. Irmãos, quando nós pensamos que estamos sozinhos, é que nós estamos falando que eu preciso declarar a palavra de Deus, por favor. Eu preciso saber que eu tenho uma fortaleza, que eu posso me refugiar. Eu tenho um lugar, eu tenho um pastor que não me abandona. Eu tenho um pastor que no vale da morte ele vai me buscar. Pedro, esse homem que falou que não deixaria Jesus por nada. Aquele homem falou: não, José me arrancou a espada e cortou o dedo do homem, do soldado. Agora esse Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora esse Pedro que falou que não deixaria Jesus por nada, havia abandonado Jesus. Um Pedro que, quando Jesus viu muitas pessoas indo embora, porque depois de ser curado, depois de barriga cheia, a pessoa foi embora.
E Jesus virou para ele e falou: e você? Ele falou assim: eu? Para onde irei se só tens palavras de vida eterna? Nesse momento, falando que não deixaria Jesus por você, não vou deixar de jeito nenhum. Esse homem nega Jesus 3 vezes. Você não é aquele que andava com Jesus? Eu não. Você está enganado. Não vou na fogueira, mas você não é discípulo, não. E você? Nem eu conheço você, eu já vi você andando com Jesus. Não sou eu. Interessante que a palavra de Deus marca uma coisa muito interessante. É quando Pedro nega Jesus pela terceira vez. A palavra de Deus fala que quando ele nega Jesus, está passando. E tem um olhar de Jesus para Pedro. Os dois cruzam um olhar no momento que aquele galo canta. O olhar de Jesus com o olhar de Pedro. Agora vocês imaginam a vergonha. Agora vocês imaginam o desapontamento dele. A vergonha que ele passou. E quantos de nós também, completando 10 anos aqui, quantos de nós, 10 anos falhamos, envergonhamos Jesus, entristecemos o coração de Jesus, falhamos. Quantos de nós levantamos a mão, nos batizamos aqui, morri para o mundo, agora estou nascendo para Cristo, e falhamos. Agora Jesus vai ao encontro de Pedro. Olha para Pedro. Verso 15, coloca para mim, verso 15 aí. Depois de terem jantado, Jesus não estava com pressa. Disse Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, sabe por que um dos motivos de ter falado filho de Jonas? Outro tempo desse eu preguei e falei daquele outro texto, quando Pedro encontrou com Jesus. Irmãos, a palavra de Deus ela é toda interligada. O encontro de Jesus com Pedro foi o seguinte: Jesus olhou para ele e falou assim: tu és Pedro, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Quando ele encontra novamente aqui com Simão, ele chama ele novamente daquele nome lá: Simão, tu és filho de Jonas, tu serás chamado Pedro, ou Cefas, pela sua tradução aí. Novamente ele chega, ele diz, depois de ter cantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus chama ele de Simão, chama ele de filho de Jonas. Jesus estava trazendo lá a memória dele, lá no passado. Quando ele chama ele de filho de Jonas, está dizendo: eu conheço você, eu conheço o seu passado. Jesus conhece o nosso passado, ele sabe todas as coisas. E aí, quando vem a pergunta: ama-me mais do que estes? Os discípulos estavam todos reunidos. Você me ama mais do que esses? Jesus pergunta uma vez, pergunta duas, pergunta três. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão esqueceu de ter dito terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus:
Pedro, eu chamei você para ser pescadores de homens. Eu chamei você para que você fosse a voz. Eu chamei você para que você pregasse o Evangelho. Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós somos achados longe do Senhor, o Senhor sempre atrai a gente. Sempre o Senhor nos chama para Ele. Sempre tem um momento que o Senhor tem uma conversa conosco para Ele. Sempre. Tem hoje uma série de estudos de pregação aqui de pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. De vidas transformadas. Mas o Senhor exige que essas vidas transformadas continuem em constante transformação. Esse é o processo de santificação. E nessa constante mudança, irmão, que acontece em nós vamos crescendo gradativamente. O que nós não podemos é perder isso de vista. O que nós não podemos é perder essa visão. O que nós não podemos é perder a nossa missão de avançar nessa cidade. O que nós não podemos é perder de vista o que Jesus nos deixou para que nós fizéssemos. Nós somos a luz nessa cidade. Se você deixou de brilhar, eu quero dizer para você que Jesus está atraindo você nessa noite. Deixe o Senhor chamar você. Deixe o Senhor falar com você a cada dia. O Senhor quer isso de cada um de nós. O Senhor quer nos atrair a cada momento. Deixe Jesus chamar você. Deixe o Senhor vai consumir, sabe? Fazer com que você venha na direção dele. Porque quando nós somos atraídos pelo Senhor, muitas coisas acontecem na nossa vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Muitos milagres acontecem na nossa vida quando nós somos atraídos pelo Senhor. Achados na presença de Deus. Deixa o Senhor atrair você. Lembra as criancinhas aqui agora há pouco? Nós precisamos ser como crianças diante do Senhor, sem medo. Outro dia eu falei que houve tempo que o meu pai era o homem mais corajoso do mundo, o mais valente, o mais forte era meu pai. Meu filho estava testemunhando aqui, há um tempo atrás, achava que eu era o cara. Dizia que era Chica, não era quando era criança. Agora eu estou imaginando. Mas quando nós temos nosso coração, um coração de criança, sabe, nós não temos vergonha de correr para o Pai. Nós não temos vergonha de abraçar nas pernas do nosso Pai. Nós não temos vergonha. Eu lembro do Lucas e do Gabriel um dia. Os dois demoraram lá no quarto, eu quis entrar. Não, pai, não entra não. Agora é minha vez de lembrar. Meu Deus. Aí o povo, eu falei, não, pai, fica sentado no sofá, fica aí. Depois eles vão sair os outros, sei lá. Cada um vestido numa calça minha, numa camisa, colocaram uma gravata. E lá saem os dois do quarto me gritando. Queria ser igual ao pai. Nós temos que ser essas crianças, esses filhos que querem ser igual ao pai, o nosso Deus. Nós devemos ser igual ao nosso pai. Pelo menos buscar ser igual ao nosso pai. A gente não vai conseguir, é verdade. Mas nós devemos buscar isso. Correr para os braços do pai. É quando nós ouvimos um barulho diferente. É
fez? Quando ele respondeu aí para os discípulos de João: eu sou o que havia de ver. Eu sou. Ele é o único lugar que tem uma demonstração que Jesus fez para alguém ver alguma coisa. E Jesus curou ali, naquele momento ali, para que os discípulos de João vissem, para que ele pudesse testemunhar. Os discípulos estavam ali. Como falei, depois do tempo, os discípulos não queriam pescar. Mas Jesus tinha algo para tratar com eles, especificamente comigo. Eu quero dizer para você, Jesus era o que havia de vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias que havia de vir. E Ele também é aquele que chega para nós hoje e fala assim: eu chamei você, eu elegi você, eu tirei você lá da sombra da morte, lá do lamaçal do pecado, eu tirei você lá das trevas e te trouxe você para a maravilhosa luz. Eu te dei uma oportunidade de vida, eu te dei uma chance de vida. Nós precisamos ter essa alegria de estar com Jesus. Já contei algumas vezes as últimas palavras que eu tive com a minha mãe. Ali naquele pátio, eu estava andando no pátio conversando com ela. Uma quarta-feira à noite. E ela falou assim: filho, já naquela semana que faleceu, ela falou assim: filho, eu não vejo a hora de encontrar com Jesus. Foi uma das últimas frases que eu ouvi da minha mãe. Que a última foi: Deus te abençoe, meu filho. Sabe, irmãos, às 8 da manhã nós somos daqui. Nós somos do Brasil, mas nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é a pátria celestial. Nós precisamos o tempo inteiro falar: Jesus, eu quero correr com o Senhor, eu quero ser pertinho do Senhor. Não me deixa estar longe do Senhor, não. Não me deixa escapar, não. Igual aqui a mãe aqui, meu filho correndo, escapando aqui. Senhor, permite que eu escape, não, Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos cantar uma canção. Se você conhecer essa letra, eu queria que você ficasse com seus olhos fechados e cantasse com seus olhos fechados. Deixa Deus falar com você.